Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, antes que eu comece aí o nosso vídeo de hoje, se inscreva aí no canal, você que está chegando agora, dá aquele tapa no like para que a gente possa crescer a nossa família. Vamos viver maçonaria. Meus irmãos, olha, o vídeo de hoje, eu gostaria que você prestasse muito atenção no que eu vou falar, principalmente nas minhas entrelinhas, certo? Acho que todos, né, nessa era cosmonáutica, estão atualizados sobre o que aconteceu nesse último domingo aí, um manifesto, né, democrático, veja bem, um manifesto democrático de um movimento ideológico, político, e que aconteceu atos, né, de alguns indivíduos que estavam ali, se acharam no direito de fazer o vandalismo que fizeram. Veja bem, a atitude que milhares de pessoas que estavam ali na Praça dos Três Poderes era uma atitude democrática. Eles poderiam passar ali, de certa forma, vários dias se manifestando. O ato, digamos assim, antidemocrático foi a coisa aplicada por alguns indivíduos. Não podemos assim generalizar, até a própria imprensa falou que foi um grupo isolado, não foi as pessoas na sua totalidade que invadiram ali as dependências, né, dos três poderes e fizeram o que fizeram. Mas a atitude em si foi uma atitude democrática, porque a gente vive num país democrático onde as pessoas têm o direito de manifestar, expressar os seus pensamentos ideológicos, partidários, etc. O ato em si, né, de alguns indivíduos foi um vandalismo. Isso aí a gente não pode, pessoas que gostam de pensar, não pode concordar com tal atitude. Mas como aqui o nosso canal é maçonaria, eu deixo um pouco aqui à parte essa questão política e vou aqui manifestar o que observei pensando fora da Matrix. Olha, nós temos uma memória muito finita, muito fraca. Se vocês têm acompanhado algumas atitudes, alguns atos, né, apresentados por algumas instituições maçônicas em relação a repudiar certos ocorridos, né, nesses últimos tempos, digamos, nesses últimos dias, nesses últimos meses, manifestações do Grande Oriente do Brasil, da Confederação Comap, da CMSB e etc. Vamos partir de um princípio para você melhor entender. Toda instituição maçônica, Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas, né, as confederações, elas são instituições registradas, né, constituídas como se fosse, como se fosse não, são instituições sem fim lucrativos, são instituições filantrópicas, são instituições que são registradas, né, são apresentadas para o país a qual está inserido como instituições que não têm benefícios, que não têm, de certa forma, custeio para a sua sustentabilidade em relação ao que consiste uma empresa, né? Ela vive de benefício, ela vive de doações, por isso que ela se apresenta como instituições filantrópicas sem fim lucrativo. Agora, vamos procurar entender o seguinte: nós somos sabedores que o governo que mais favoreceu instituições filantrópicas foi o governo do PT, nos 16 anos que eles estiveram no poder. Eu conheço muitos presidentes de ONGs que, de certa forma, enriqueceram, ganharam muito dinheiro no governo do PT. Isso é fato. O governo que mais favoreceu instituições filantrópicas foi o governo do PT. Isso é inquestionável. Por isso dificilmente você vai encontrar um presidente de uma instituição filantrópica que ele não tenha um pensamento de esquerda, digamos assim, né, que não apoie o governo atual, porque eles vão se beneficiar direto ou indiretamente. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Eu tenho um ciclo de amizade, um leque de amizade com muitos presidentes de instituições filantrópicas e que eles, de certa forma, foram beneficiados no governo do PT. Ganharam muito dinheiro, muitos repasses, né, muitas doações vieram da parte do governo. É o governo que mais assiste
essas instituições filantrópicas é o governo do PT. Agora, observa-se o seguinte, vocês lembram do manifesto do Grande Oriente do Brasil, da própria Comap, do próprio CMSB e de algumas grandes lojas, quando houve aí um vídeo, né, do Bolsonaro em uma loja maçônica, e essas potências maçônicas saíram se manifestando dizendo que elas não têm nenhum vínculo político, né, elas não se envolvem, elas são apartidárias, e etc, etc, etc. Vocês lembram disso? Né, que essas potências maçônicas saíram fazendo seus manifestos e, né, se declarando, dizendo que a maçonaria, a sua instituição não tem nenhum envolvimento e etc. Eu acho que ali, de princípio, já mostrava sim essas instituições uma insatisfação do governo do Bolsonaro, né, do ex-presidente da República, em relação o que eles começaram a se manifestar. Por quê? Porque o governo do Bolsonaro, nós somos sabedores, desde o princípio do governo do Bolsonaro, ele cortou muitos repasses do Estado para algumas instituições filantrópicas. Ele acabou com isso, principalmente na Amazônia, havia muitas ONGs e etc. E o Bolsonaro cortou os repasses nacionais que iam para essas instituições. Agora, eu deixo aqui uma pergunta para você que gosta de pensar. Será que essas instituições maçônicas que têm como seus documentos, se apresenta como registros, como instituições sem fim lucrativo, né, filantrópica, elas não tinham, ou seja, não tem nenhum repasse do governo ou do Estado a qual elas estejam ali inseridas? Eu deixo aqui você com a pulguinha atrás da orelha. Pelos atos ocorridos, pelos manifestos que essas potências maçônicas têm feito, eu não tenho nenhuma dúvida que essas potências maçônicas que se diz partidária, que se diz não se meter com ideologia política, mas a partir do momento que elas começam a fazer tipo de manifestos e que ontem eu assisti um vídeo bastante interessante, não é fake news, porque a pessoa se apresenta como a filha do Lula e que é presidente de uma ONG, e que ela faz um vídeo em agradecimento à maçonaria. Ela faz um vídeo agradecendo a maçonaria, de certa forma, que defendendo assim o seu governo, defendendo o governo do presidente atual. Agora, aí a gente pensa, será que essas instituições não têm algum tipo de benefício? Se você observou, de ontem para hoje, todas essas instituições desse movimento autocrático fizeram seus manifestos repugnando o ato ocorrido no último domingo. A Comap fez, a CMSB fez, o Grande Oriente do Brasil fez, repudiando o que aconteceu na manifestação do último domingo. Será que essas instituições não têm nenhum benefício, já que na historicidade do governo do PT, na pessoa do Lula, da Dilma, as ONGs foram bastante beneficiadas, as instituições sem fim lucrativo foi bastante beneficiada em relação ao governo? Eu deixo aqui você pensando. Ora, para que eu vou fazer um manifesto repudiando, já que eu me declaro apartidária, já que eu me declaro dizendo que eu não estou nem aí para os movimentos políticos no país que eu estou inserido? Mas em relação aos movimentos que está sendo feito, né, pelos que se diz de extrema direita, aí eu saio ao contraditório, eu saio repugnando, eu saio dizendo que não aceito esse tipo de manifestação. E você observa, nos 4 anos que o Bolsonaro passou no governo, nós não tivemos nenhum tipo de manifesto da parte das potências maçônicas em relação a atos feitos pelo movimento de esquerda. Você nunca viu a maçonaria brasileira fazer um ato repudiando algum tipo de manifestação em relação ao que consiste o movimento de esquerda? Você já observou? Não seria assim um tanto interessante nós pensarmos, será que a maçonaria institucional, essas potências autocráticas, de fato elas são potências apartidárias? Ou em dado momento elas se manifestam o seu interesse? E aí eu deixo mais um adendo, vou repetir.
O governo que mais favoreceu as instituições sem fim lucrativo, filantrópica, foi o governo do Lula. O governo do Lula tem a sua pauta em relação a beneficiar as ONGs, principalmente aquelas que têm mais repercussão nacional. E as instituições que se dizem maçonaria são instituições bastante fortes aqui no nosso país. O Grande Oriente do Brasil, não tem nem como não dizer que o Grande Oriente do Brasil é uma das maiores potências nacional ou seja, tem uma repercussão a partir do momento que um grão-mestre manifesta algum tipo de repúdio, no caso, se manifestou agora repudiando o ato ocorrido nesse último domingo, ela ganha de certa forma uma repercussão. Ela se mostra, assim, de certa forma, favorável ao que acontece ou que está acontecendo ao governo que aí se apresenta. Eu tô fazendo esse vídeo aqui em relação, bastante filosófico. Eu quero que você pense, eu quero que você reflita no que eu estou falando, certo? Que você reflita no que eu estou falando. Ora, se eu não tenho nada a ver, se eu não tenho nenhum tipo de benefício, se eu não ganho nada, para que eu vou fazer um manifesto repudiando? O que eu vou ganhar com isso? Isso foi antidemocrático e etc. Repudio isso, repudio aquilo. Eu não queria, não estou querendo, de certa forma, aparecer, ser visto, me posicionando para que eu possa ter, de certa forma, um benefício em relação ao que eu estou me apresentando. Veja bem, meus irmãos, será que nós não estamos sendo enganados? Porque quem fala por essas instituições não é a maçonaria. Nenhum ato que o Grande Oriente do Brasil faz é a maçonaria falando. Nenhum ato que a Comac faz é a maçonaria falando. São instituições que têm sobre o seu véu, digamos assim, sobre a sua cobertura, a maçonaria. Mas são instituições com registro de filantrópicos, sem fim lucrativo, e que, volto a repetir, veja bem, eu estou repetindo, volto a repetir que o governo do PT, nos 16 anos que eles passaram no poder, foi o governo que mais beneficiou as instituições sem fim lucrativo. Bem, eu fiz uma série de vídeos dizendo para que a existência dessas confederações. Para que existem essas confederações em relação à temática maçônica? Será que não seria agora, não está se agora mostrando a sua verdadeira existência? Não seria agora estar assim, se declarando os reais motivos para a existência dessas confederações maçônicas? Eu te deixo aqui essa pulguinha atrás da orelha para você, Cosmo, pensar. Te amo sem te conhecer.